Fala galera, Yuri do LeetCode Brasil aqui de novo. Dessa vez nós vamos estar resolvendo a questão 853, Car Fleet. É uma questão de nível médio. A questão aqui nos diz que nós vamos receber N carros em um determinado quilômetro e que esses quilômetros aqui eles podem iniciar do quilômetro zero, né? Não vai ter nenhum quilômetro negativo, beleza? E eles vão estar viajando até um determinado quilômetro target aqui, beleza? Cada um, ele diz aqui que nós vamos receber, né, uma lista de posição e velocidade, certo? Que vai ser representada para cada um dos carros, certo? Então, na posição I, o carro vai ter a mesma velocidade I, certo? E assim por diante. Então, no caso, né, vamos ter o exemplo aqui de um carro na posição 3, 2 e 1, certo? E com a velocidade, por exemplo, 1, 2 e 3. O que ele está querendo dizer é que o carro na posição 3 vai ter velocidade 1, o carro na posição 2 vai ter velocidade 2 aqui, o carro na posição 3 aqui vai ter, na posição 1 vai ter velocidade 3. Vai estar sempre nessa ligação, beleza? E aqui um recado importante que ele diz aqui, certo? É que um carro que estiver, né, atrás de outro carro, ele nunca vai poder ultrapassar esse carro da frente dele. Por quê? Porque ele vai estar pensando que essa nossa pista aqui é uma pista única, certo? E os carros vão estar enfileirados. Então, por mais que o carro de trás tenha uma velocidade muito maior do que o carro que esteja na frente, ele nunca vai poder ultrapassar o carro que estava na frente dele, beleza? Então eles vão sempre andar juntos aqui, ó, beleza? E o que ele diz que é um car fleet, o car fleet ele é exatamente ou um carro sozinho ou um grupo de carros que estão andando, certo? Juntos uns aos outros. Então no exemplo que a gente fez aqui, a gente teria, por exemplo, esse carro aqui de trás, ele tem uma velocidade muito maior do que o carro da frente, quer dizer que quando esses dois se encontrarem, por exemplo, vamos dizer aqui na frente, eles vão andar juntos, certo? Na mesma velocidade que esse cara aqui tinha, e isso daqui vai ser considerado um car fleet, beleza? É isso que ele diz que é um car fleet aqui. E esses dois aqui ele diz que o car fleet vai sempre andar na velocidade mínima daqueles carros, certo? Beleza? Aí ele diz aqui se os dois carros, né, ou um car fleet, eles se encontrarem naquele destino final, ou seja, na última posição lá no target que a gente vai chegar, ele ainda assim será considerado parte daquele car fleet. Então, por exemplo, se somente no final da nossa pista aqui, seria esse target aqui, os dois carros eles se encontrarem somente nessa posição, vamos dizer que eles chegaram aqui juntos no mesmo momento, isso daqui também ainda é considerado um car fleet, beleza? E aí ele pede na questão que a gente retorne o número de car fleet que vai chegar, né, daquele determinado destino, beleza? Vou seguir aqui agora para o Miro, para a gente tentar desenhar uma possível solução. Eu já deixei aqui um exemplo pronto para a gente, um exemplo um pouquinho menor do que a gente já tinha ali, que é um exemplo com 3 carros aqui, beleza? E o target final seria o nosso 11. Então, passando aqui por exemplo, nós vamos ter o carro na posição 1, que seria esse roxo aqui, e vai ter a velocidade 3, beleza? Vai ter um carro na posição 8 com a velocidade 1, que seria esse azulzinho aqui, e vai ter um carro na posição 6 com a velocidade 6, que vai ser esse laranja aqui, beleza? E todo o target que a gente tem aqui vai ser na posição 11, então seria a linha de chegada aqui da nossa corrida, vamos dizer assim. A lógica que a gente usa aqui é pensando um pouco na física. Como é que era na física que a gente tinha? A gente tinha sempre a questão, né, da comparação entre a velocidade, certo? O destino, né, a posição final e a posição inicial. A posição final que a gente tinha que ir, a posição inicial, certo? E o tempo que esse cara leva para chegar até lá, beleza? Então, se a gente pegasse um pouco dessa lógica da física, se a gente pegar lá as fórmulas que a gente tem na física, que era aquele S, que seria a posição final, era igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, certo? A gente tem a posição final, que seria o nosso target aqui, o 11. A gente tem a posição inicial de cada um deles, né? O 8, o 6 e o 1 aqui, beleza? E a gente tem a velocidade de cada um deles, certo? O 1, o 6 e o 3 aqui, beleza? Agora a gente só não tem o tempo que eles vão levar, certo? Porque cada um vai demorar um tempo diferente para chegar nesse destino. Então, se a gente conseguisse separar esse tempo aqui, então colocar esse tempo seria o S menos o S0, que era o mais conhecido como ΔS aqui, dividido pela velocidade. Então a gente chegou numa comparação que a gente consegue ter de cada um desses carros que a gente vai ter no nosso sistema, beleza?
Então, se a gente calculasse o tempo para cada um desses carros, então, se eu pegar o tempo do azul aqui, do carro azul, seria destino final, né? A posição final 11, menos a posição dele, que seria 8, dividido pela velocidade, que é 1. Então, nesse caso, a gente teria o 11 menos o 8 dividido por 1 vai dar 3 segundos, certo? Se a gente pegasse agora o carro laranja aqui, a gente teria de novo o destino final, que seria o 11, a posição inicial que ele está seria 6, certo? E dividido pela velocidade dele que ele tem, que é 6. Isso daria 11 menos 6, dá 5 dividido por 6, vai dar um 0,833 aqui, beleza? Se a gente fizesse agora a mesma coisa para o carro roxo, aqui a gente vai ter 11, beleza? Menos a posição dele, que é 1, dividido por 3. Ou seja, nós vamos ter 11 menos 1 dá 10, dividido por 3, 3,33 segundos aqui. Agora, uma análise aqui. O que esses segundos aqui, eles estão dizendo pra gente? Eles dizem que esse carro azul aqui, ele demora 3 segundos para chegar do 8 até o 11, beleza? Ele diz que esse carro laranja aqui, ele demora 0,833 segundos para chegar da posição 6 até a posição 11. Então, o que ele está querendo nos dizer é que, como esse tempo aqui desse carro laranja, ele é menor do que o tempo do meu carro aqui azul, quer dizer que o meu carro laranja, ele chega primeiro no destino, né? No nosso sistema ele não vai chegar primeiro, mas ele chegaria, se ele pudesse ultrapassar, ele chegaria primeiro que o nosso carro azul aqui ao destino, beleza? Mas como a gente não pode ultrapassar aqui, quer dizer que esse carro laranja, ele vai atingir em algum momento desse nosso sistema aqui, quando ele estiver avançando, ele vai atingir o nosso carro azul aqui, e ele atingindo o nosso carro azul antes ou quando chegar exatamente no destino final, quer dizer que eles vão se transformar num car fleet da questão, beleza? Então, tendo isso, a gente pode calcular a mesma coisa, né? Aí, nesse caso, isso daqui se transformaria num car fleet, beleza? E agora, se a gente pegasse a explicação do que seria esse 3,33 segundos aqui, que é o tempo que demora esse carro roxinho para chegar do destino, da posição inicial 1 até a posição final 11. Isso quer dizer que os carros azul aqui e laranja, eles vão demorar 3 segundos para chegar até o destino final. Beleza, então eles vão chegar no destino final, certo? Os 3 segundos vão passar, eles vão chegar no destino final. E o carro roxo ainda vai faltar 0,33 certo, segundos para ele chegar até esse destino final. Então quer dizer que ele vai continuar sozinho aqui, ele nunca vai encontrar esses carros dentro desse nosso sistema aqui, beleza? Antes deles chegarem no target aqui, que seria o nosso destino final, beleza? Então, usando um pouco dessa lógica aqui, o que a gente poderia fazer é, primeira coisa, né, para a gente pensar em resolver essa questão, seria a gente pensar em transformar essas nossas duas listas aqui nesse nosso sistema, ou seja, a gente tem que colocar eles em ordem, certo? Em ordem decrescente, né, do maior em relação à posição ao menor aqui, beleza? E a partir disso a gente calcular o tempo para cada um deles, certo? Calcular o tempo para cada um deles e a partir desse tempo a gente consegue verificar, certo? Utilizando até uma estrutura de dados, a gente pode até já adiantando que seria uma stack, por quê? Porque a gente está sempre verificando o último elemento que a gente leu, de trás para frente aqui, o último elemento, a gente verifica o tempo dele. Se esse tempo ele for maior, quer dizer que vai existir, certo? Um novo car fleet a ser no nosso sistema, beleza? Então, se a gente pensar esse cara aqui seria um car fleet único aqui, vou deixar marcado. Então, se a gente pensar aqui no que poderia ser uma possível solução para esse nosso sistema, a primeira coisa a gente vai ter que criar a nossa lista aqui, que seria a que a gente vai fazer para juntar, né, a posição e a velocidade, certo? Junto com o tempo que cada um desses carros aqui demora para chegar nesse nosso target, beleza? Então, eu vou deixar aqui como sendo um sorted array, que a gente vai fazer ele em ordem decrescente, certo? Então, ele vai começar com uma lista vazia aqui, e o que eu vou fazer, eu vou passar, né, por cada posição e velocidade, vou colocar o S como velocidade aqui, que estiver, a gente vai utilizar um método built-in do Python aqui, que se chama zip, que ele vai retornar para a gente uma tupla, juntando a posição i, certo? Na lista i, na lista position, e uma posição i também na lista de speed, beleza? Então, a gente vai juntar aqui o position e o speed, beleza?
E o que a gente vai ter? A gente vai calcular agora o que seria aquele time, né? O tempo para cada um chegar naquele destino. Como é que a gente faz esse cálculo? A gente utiliza, né, o nosso ΔS aqui, certo? Nosso ΔS dividido pela velocidade. Quem é o ΔS? É a posição final, que é o target, menos a posição inicial, então seria o position aqui, dividido pela velocidade aqui, certo? A gente teria esse tempo e agora no nosso sorted array aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar esse valor, certo? Agora, como a gente tem que colocar sempre em ordem, certo? A gente está querendo colocar em ordem aqui, a gente precisa adicionar a nossa posição aqui na frente. Por quê? Porque no Python a gente utiliza sempre a primeira posição para verificar quando a gente vai fazer alguma ordenação dentro de uma lista. Então, eu vou utilizar aqui uma tupla que vai conter a posição e o tempo de cada um dos carros, beleza? Agora, para que a gente consiga manter aquela ordem, eu vou deixar nossa lista aqui ela em ordem, só que em ordem decrescente, então eu vou usar o reverse aqui como true, beleza? E ao final disso tudo, o que eu preciso fazer é utilizar uma stack, certo? Uma stack aqui, que ela vai conter o tempo de execução. Então eu vou estar lendo de trás para frente aqui, e para cada um desses elementos que eu li, se a minha stack estiver vazia, quer dizer que é o meu primeiro elemento, então eu preciso adicionar esse cara, independente se ele tem um tempo maior ou menor, então eu vou adicionar esse cara. Agora, quando eu passar para o meu segundo elemento, eu preciso comparar se o tempo que ele leva para chegar até o final é maior do que o último que eu tinha aqui, então maior do que esse azul aqui, quer dizer que vai ser um novo Carfleet. Agora, se for menor, eu não preciso fazer nada, porque simplesmente ele vai se juntar com esse meu carro que eu já tinha lá, certo? E eu vou juntar, ele vai se tornar um Carfleet aqui, e eles vão juntos até o destino final, beleza? Então, o que eu vou fazer é, para cada posição, então a posição eu não vou utilizar nesse momento, então no Python eu posso utilizar o símbolo aqui do underline, para cada posição e para cada tempo que eu estiver dentro do meu sorted array aqui, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se não estiver nada dentro da minha stack. Se não tiver nada, eu vou adicionar porque seria o meu primeiro elemento, certo? Ou se o meu tempo que eu estou olhando nesse momento, ele for maior do que o último tempo que eu estiver dentro da minha stack ali, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar, certo? Esse meu tempo aqui na minha stack. Feito isso, eu só preciso simplesmente retornar o tamanho da minha stack aqui, que vai conter todos os tempos, né? Então, no caso, iria conter o tempo 3 e o tempo 3.33 aqui, beleza? E vai conter esse tamanho aqui, é a quantidade de Carfleet que vai existir no meu sistema, beleza? Se eu rodar esse cara aqui, ele passou nos testes, vou submeter. E nós temos aqui nosso código, certamente uma boa execução dele. E esse código aqui, devido ao nosso sort aqui, que utiliza no Python o algoritmo do team sort, ele vai ter um tempo de complexidade aqui de n log n, beleza? Por mais que aqui passe n vezes, o n log n é maior, então ele fica como o principal aqui tempo de complexidade do nosso código. No pior dos casos, vai ter n log n. Beleza? Em questão de espaço aqui, só para completar, então o tempo de complexidade aqui vai ser O, certo? De n log n, então, n log n. E em questão de espaço de complexidade aqui, nós vamos ter um O de n, certo? Porque nós vamos armazenar aqui esses valores. Beleza? Isso aqui foi mais um exercício que a gente fez e amanhã a gente volta com mais um. Valeu, galera!